estufa e o aquecimento global é o assunto da mídia no momento. Existe ou não existe aquecimento global? Então eu peguei o gráfico aqui para vocês, ó, da temperatura da Terra dos últimos 400 mil anos. Então há períodos glaciais e períodos interglaciais. Ó. Então é de 100 em 100 mil anos mais ou menos a temperatura da Terra esquenta e esfria. É normal a mudança de temperatura na Terra. Se vocês pegarem aqui os últimos 1000 anos, vocês vão ver que por volta de 1200 a Terra já esteve mais quente que agora. Como nós começamos a consumir petróleo por volta de 1750, petróleo quer dizer foi mais no século XX. Então não se pode garantir que o consumo de petróleo é quem faz o aquecimento global. Então o que os ecologistas fazem? Eles pegam a temperatura aqui de 1900 para frente que dá só essa pequena subida aqui, ó. Então vocês vejam essa questão 42 do Enem 2007 corroborando essa tese minha. Eles pegam um pedaço pequeno, mas só que vazou os e-mails do pessoal que estava falando que estava sendo forçado a ampliar o prazo de análise, que aí não ia dar certo para falar que a Terra estava esquentando. Então eles querem falar que o CO2 é o grande causador do aquecimento global. E até fazem gráficos, ó, tirando o vapor de água, tá, vai parecer que o CO2 realmente é o grande gás causador do efeito estufa. Só que na hora que você põe a água, você vai ver que quem causa o efeito estufa é o vapor de água, não é o CO2. Mas por que se fala em efeito estufa e aquecimento global? O problema, gente, é que o petróleo de 73 para cá aumentou muito o preço. Então saiu de 10 dólares o barril e foi para 85, já corrigido, tá? Então isso aqui está causando um desequilíbrio global. Os países que não têm petróleo estão passando apertado. E as reservas de petróleo também estão concentradas em poucos países, países que não querem se deixar roubar. Então acaba saindo guerra. As duas guerras no Oriente Médio não é mais que guerra sobre petróleo, não tem nada a ver com 11 de setembro, com terrorismo. O problema é o petróleo. O Iraque foi invadido por causa do petróleo, o Irã briga com os Estados Unidos por causa do petróleo, a Venezuela briga com os Estados Unidos por causa do petróleo, a Líbia, Muammar Gaddafi briga com os Estados Unidos por causa de petróleo. Então os países ricos querem roubar os países que têm petróleo, só que eles não gostam de deixar. Então eu peguei um gráfico aqui para vocês terem uma noção do que acontece. O azul é quem exporta petróleo, o vermelho é quem importa. Então vocês vejam que Estados Unidos, Europa, a China, a Índia e o Japão, eles consomem muito petróleo, eles estão em situação complicada. Já a América Latina, África, Oriente Médio e a Rússia estão bem. A América Latina não produz tanto petróleo, mas tem a energia renovável, tem o álcool, tem a produção de alimentos, tá? É um substituto do petróleo. A Ásia, que também está em situação boa, porque a China e a Índia eles fazem a reciclagem dos petrodólares. Então o dólar vem parar aqui no Oriente Médio e acaba indo parar na mão da China depois. Então pega aqui, ó, dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, vem para o Oriente Médio, inclusive da China, tá? E depois ele volta praticamente todo para a China. Então a China está tendo sucesso com o aumento do petróleo, apesar dela comprar petróleo. Pode parecer uma contradição, mas é um trem interessante. Tem, inclusive, artigos falando como que vai ser o mundo depois do pico do petróleo. Esse cara aqui é muito inteligente, tá? Então é por isso, moçada, que existe o efeito estufa. É uma questão política para fazer com que a gente consuma menos petróleo. Não tem nada que represente perigo para o nosso futuro. Falou, moçada?